O índice CNN desta semana vai medir uma das grandes perguntas destas eleições, que é o peso da polarização nas capitais. Por isso, Antônio Lavareda já aparece aqui na tela comigo, sociólogo e cientista político, hoje direto dos estúdios da CNN em Brasília, conhecendo também a nossa casa na capital federal, para a gente começar essa análise. Bem-vindo, Lavareda. Vou já trazer para a nossa conversa a nossa primeira tela, que faz um levantamento que o IPESP Analítica fez, em quais capitais os pré-candidatos mais fazem menções a Lula ou a Bolsonaro em suas postagens no Instagram. E para isso, o IPESP Analítica raspou dados de 71 perfis de pré-candidatos nas 26 capitais. Isso dá mais de 2.600 publicações, quase 16 mil comentários. Te surpreende as cidades que despontaram aí, Lavareda? Uma do Centro-Oeste, Cuiabá, Manaus na região norte e o Rio de Janeiro aqui na região sudeste. O Yuri, é um prazer estar conversando de novo com você, com os espectadores da CNN. E não há uma grande surpresa com relação a essas cidades, Yuri. Isso tem a ver, se nós lembrarmos, tem a ver sobretudo com apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, políticos ligados a ele e também eleitores ligados, e por isso esse quantitativo de comentários. Agora, talvez o mais importante seja, como você vai comentar adiante, nós avaliarmos o quanto se pode dizer hoje que as redes sociais nos mostram ou apontam a ocorrência ou não de sinais de que as eleições desse ano vão ser, nas capitais, intensamente polarizadas ou não, Yuri. Exato, porque aí eu vou tratar justamente da outra ponta deste levantamento do IPESP Analítica, porque há cidades em que nem há menções, nem ao atual, nem ao ex-presidente. Zero, não houve identificação, como essas e também tão diversas, né? Por exemplo, Curitiba, Maceió e João Pessoa, Lavareda. E no levantamento que o corpo do IPESP Analítica fez, essa, na verdade, é a tendência. A cada 20 postagens dos pré-candidatos, só uma cita Lula ou Bolsonaro, sem entrar no mérito se ataca, defende, qual é a menção, apenas o fato de usar essas duas palavras, Lula e Bolsonaro. E aí eu uso esse gancho justamente, Lavareda, para a gente avançar no ponto que você já nos conectou. O quanto as redes sociais sinalizam, né, o que elas sinalizam em relação à polarização nas eleições neste ano, pelo menos no que diz respeito às capitais, Lavareda. Vejamos, Yuri, você trouxe o dado, menos de 5% das postagens dos candidatos a prefeito, que na verdade pré-candidatos, porque eles não estão registrados ainda, eles empregam as figuras de Lula ou Bolsonaro para suas pré-campanhas nas redes sociais. Quando a gente olha as interações com o eleitorado, ou seja, com os respectivos eleitores, nós vamos ver que só 5,5% dos candidatos e dos eleitores lulistas, aliás, dos eleitores dos candidatos citam Lula e 10,6%, menos que 11%, citam Bolsonaro. O que é que a gente tem aí? A gente tem um dado efetivo. Nem os candidatos, nem os seus eleitores que interagem com eles nas redes sociais, utilizam, mencionam, citam os dois grandes líderes de opinião do país, que são o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. O que é que isso sinaliza, Yuri? Até o momento não há qualquer sinal significativo, ao menos, de que nós venhamos a ter, ao contrário do que alguns analistas têm especulado, eleições fortemente polarizadas entre esses dois personagens e seus adeptos nas eleições municipais desse ano no Brasil, Yuri. Pois é, os casos vão ser muito caso a caso e com as diferentes realidades das cidades. E aí, já que os candidatos não têm falado tanto da polarização, do que eles têm falado? A nossa próxima tela vai trazer um dado interessante para essa observação que o Lavareda faz. Quais partidos são mais citados nas postagens dos seus pré-candidatos? E a gente vê esse predomínio nas postagens do PSDB e vai diminuindo ali, mas alguns partidos tão diversos quanto PSB, PSOL, PSD, PT e por aí vai. Aqui, Lavareda, imagino que tenha relevância para os pré-candidatos
pré-candidatos, principalmente aqueles que mudaram de legenda na janela partidária do mês de março, início do mês de abril, firmar perante o seu eleitor o vínculo com a sigla. Mas, além disso, quais parecem ser, na sua avaliação, os temas que vão prevalecer, ou pelo menos até agora, os temas prevalecentes nas campanhas pelas capitais, nas pré-campanhas, na verdade, pelas capitais? Vejamos bem, Yuri, o que o IPESP Analítica revela nesse levantamento é que temas como a rua, o próprio município e também questões identitárias e questões que têm a ver com costumes, né, com posições políticas relativas à agenda de costumes, eles ocupam muito mais espaço do que Lula ou Bolsonaro nesse momento de pré-campanha nas redes sociais. Isso significa que, em boa medida, Yuri, nós podemos aguardar eleições disputadas principalmente em torno das temáticas locais. Ou seja, o eleitor vai estar discutindo logo mais a situação da rede de ensino municipal, a situação dos postos de saúde, a situação do transporte urbano, também a segurança, que promete ter um espaço maior nessa campanha, mas a segurança sempre na associação entre os governos estaduais, que têm o mandato, por assim dizer, central no nosso desenho constitucional para combater a violência, e as guardas municipais também, que são e vão ser mais demandadas a participar desse esforço. Essa temática local vai ocupar o palco da disputa municipal desse ano. E, obviamente, nós também já comentamos aqui antes, Yuri, uma variável fundamental vai ser a avaliação dos atuais prefeitos. Os prefeitos estão se conduzindo bem, então eles são favoritos para continuar no cargo, ou seja, são favoritos na direção da reeleição. Os prefeitos não têm um bom desempenho e aí quem deve substituí-los? E aí nós temos, digamos assim, uma segunda escolha. Qual dos candidatos da oposição, o candidato ou candidata deve substituir esse prefeito ou prefeita que não está tendo um bom desempenho no momento, Yuri? Pois é, e aí, de fato, né, não só essas temáticas locais, e o Lavareda colocou um ponto importante que a gente tem ouvido muito nos bastidores, do quanto a segurança, embora não seja responsabilidade direta dos prefeitos, vai ser um tema, o quanto as pessoas estão percebendo as suas cidades mais seguras ou mais violentas. Mas antes de concluir, Lavareda, queria trazer nossa última tela aqui, que é, voltando um pouquinho à polarização, a qual partido, qual é a filiação partidária de quem mais faz menção a Lula, a Bolsonaro, ou de quem faz alguma menção ao presidente e ao atual ex-presidente. E aí surgem algumas curiosidades, né? Dado que a polarização tem diferentes intensidades Brasil afora, algumas cidades com muita predominância, outras sem menção zero, fica claro que a polarização acaba tendo mais eco, mais barulho do que volume de postagem, do que volume no que os pré-candidatos têm tratado nas redes. Mas me chamou a atenção essa variedade de siglas que fazem referência a Lula e uma concentração muito forte no PL daquelas que fazem referência a Bolsonaro. Nesse aspecto, queria te perguntar se a gente pode já começar a imaginar qual o papel que Lula e Bolsonaro vão ter de fato nas disputas pelas capitais, o poder de influência que eles vão ter, até em função dessa filiação partidária que a gente consegue perceber nesse levantamento do IPESP Analítica. Lavareda. Veja, Yuri, as lideranças políticas nacionais, os grandes líderes nacionais, sempre tiveram importância e desempenharam um papel nas eleições municipais, mas uma importância e um papel secundários. Novamente, o que nós vamos assistir, sobretudo no primeiro turno. O segundo turno das eleições, quando há uma natural bipolarização pelo fator institucional, ou seja, pela regra da ocorrência do segundo turno, aí essa associação com os dois grandes líderes do país, o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, essa associação vai ser mais nítida. Pensemos o seguinte, Yuri. O Brasil viveu uma eleição presidencial 2 anos atrás. O país saiu dividido, como frequentemente se diz, mas ao nível dos municípios, essa divisão não exatamente corresponde ao agregado nacional, como nós sabemos. Lembremos o seguinte: menos de 20% dos municípios brasileiros, e menos de 20% deles, Yuri, a distância entre o primeiro e o segundo colocado
ou Bolsonaro à frente ou Lula à frente, essa distância foi igual ou inferior a 10 pontos percentuais. Estou falando de 10 pontos percentuais, que é 5 vezes a distância do conjunto do país. Só em 1.008 municípios, ou seja, só em 1.008 municípios nós tivemos, de fato, uma eleição acirrada, uma eleição presidencial acirrada no segundo turno. Em todos os demais, a distância entre um e outro foi larga, Yuri. E isso nos ajuda a entender, porque não haverá interesse em todos os estados, em todos os municípios, de fazer uma polarização, de transferir para a eleição municipal o quadro da eleição nacional de 2 anos atrás. Lembrando que boa parte das análises que supõem essa polarização já nas eleições municipais leva em conta o quadro norte-americano, onde de fato há uma polarização mais acirrada já há alguns anos, etc. Pois bem, mesmo nos Estados Unidos, isso não se dá ao nível local, Yuri. Por que não se dá ao nível local? Porque a grande quantidade de municipalidades que os Estados Unidos têm, lembrando que eles têm um federalismo mais pujante do que o nosso, só lembrando que na região da área da Bahia, do Grande São Francisco, há 101 municipalidades, você imagina o número de municípios? Pois bem, na maioria esmagadora deles, Yuri, as eleições não tem como competidores os partidos nacionais. Não se vota em candidatos democratas nem republicanos. Só isso já faz com que não haja o rebatimento local lá da polarização nacional. Se isso é verdade para os Estados Unidos, muito mais aqui para nós, onde todos os dados têm nos indicado, até agora, nessa marcha da pré-campanha, que nós estamos distantes de ter uma eleição que vai ser definida pela polarização que se viu, que se constatou na eleição presidencial de 2022, Yuri. Ainda mais quando a gente olha esse mapa geral do Brasil, nas nossas 5.569 localidades, como o Lavareda colocou, né, mais de 4.000 delas são claramente ou pró-Lula ou pró-Bolsonaro, ou pelo menos foram muito majoritariamente pró-Lula ou pró-Bolsonaro nas eleições de 2022. Este é o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, hoje direto da CNN em Brasília, nosso expert em eleições municipais e presença de todas as semanas no Índice CNN. Você pode acessar todas as edições do nosso quadro na playlist do canal da CNN no YouTube e no site da CNN você encontra o nosso agregador de pesquisas que monitora 100 maiores cidades do país. Mais da metade delas já teve pelo menos um levantamento divulgado e capturado pelo algoritmo do IPESP Analítica. Não é isso, Lavareda? O que mostra ali, importante a gente destacar, as eficiências e as vantagens de se ter um agregador de pesquisas como é o Índice CNN. Exatamente, Yuri. Nós vamos ter, a partir das 14 horas, nós vamos ter os dados com exclusividade na CNN do Instituto Atlas Intel. Então, novas pesquisas que vão ser agregadas ao Índice CNN. No final da tarde de hoje, até o final da tarde de hoje, nós já teremos os dados das pesquisas Atlas, que serão anunciados a partir das 14 horas, agregados aos dados do Índice CNN. O Índice CNN, ele agrega no momento, na sua base de dados, informações, números de 103 institutos de pesquisa referentes a 53 eleições, em 26 capitais e 27 grandes cidades do chamado G100, aqueles 100 municípios brasileiros que têm mais de 200 mil eleitores, Yuri. É isso, a gente vai completando aí as casinhas até chegar a todos esses 100 municípios que, quando tiverem pesquisas divulgadas de acordo com as regras eleitorais, todas elas vão estar no Índice CNN e, como o Lavareda disse, hoje no Bastidores CNN tem a divulgação da primeira pesquisa Atlas Intel, no Instituto Atlas Intel, para São Paulo e Rio de Janeiro. Lavareda, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima semana.